Em Gálatas, no capítulo 2, final do capítulo 1, e por todo o capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa de forma bem clara a sua vocação. Ele foi levantado para falar tanto a judeus quanto a gentios. Embora ele fale do seu chamado específico aos gentios, ele saía pelas sinagogas, falando aos judeus, anunciando aos judeus quem era Jesus Cristo. Então ele pregava a judeus e ele pregava a gentios. E o que se ouvia a respeito dele era de que aquele que perseguia a igreja, aquele que perseguia aqueles que exerciam a fé em Jesus Cristo, agora anuncia a fé no Senhor. Ele saía de cidades em cidades, anunciando o que Deus havia feito na vida dele. Então, anos depois, ele vai a Jerusalém, a se encontrar com aqueles que eram reputados, ele menciona isto em Gálatas, como colunas da igreja. Era dentre eles Tiago, Pedro e João. E ele fala que eles estenderam a destra da comunhão, ou seja, as colunas da igreja. Aqueles que foram levantados por Cristo, aqueles que foram chamados por Cristo para anunciar o Evangelho, estenderam a destra da comunhão, disseram: Paulo, nós te abençoamos. Vá e pregue esta fé aos gentios. Então Paulo, lá no início do capítulo 1, ele defende o apostolado dele, falando: olha, o que eu vos prego porque eu recebi diretamente de Deus. Eu não prego para atender às expectativas dos homens. Eu não prego para atender aquilo que os homens querem ouvir, para atender às suas expectativas. Não, eu prego a revelação que eu recebi de Deus. Mas aqui ele diz, olha, além disto, já que vocês estão questionando o meu apostolado, eu quero dizer para vocês que os que são reputados como colunas da igreja, eles entenderam o meu chamado, eles endossam aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego. Portanto, o que eu prego na direção que Deus manda pregar, na revelação que dele eu recebi. Então, o que Paulo ele está querendo dizer aos Gálatas é que na condição de judeu, se ele quisesse permanecer no judaísmo, e se o judaísmo atendesse às expectativas, ele seria uma das principais pessoas, porque ele excedia a muitos no zelo, no conhecimento. Mas ele diz, olha gente, não é isto o evangelho de Jesus Cristo, é o contrário, porque enquanto que os judeus estavam exigindo dos Gálatas que observasse a lei, que fossem circuncidados, que guardassem os dias, que guardassem as festas. Paulo está dizendo, isto é a antiga aliança. Na antiga aliança, era o homem fazendo algo para atender à expectativa de Deus. Era o homem fazendo para Deus. O homem procurando atender à expectativa de Deus e não conseguia. Então Paulo está dizendo, o que eu vos anuncio agora é a nova aliança. E esta nova aliança não é o que o homem faz para Deus, é o que Deus fez pelo homem.
É o contrário. É o contrário. Então, o Evangelho de Jesus Cristo não é a ação do homem em direção a Deus. É a ação de Deus em direção ao homem. Então, é o que Deus fez. É a obra dele, é a graça dele. Nós nada somos, não há nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer, que o homem possa guardar, que atenda plenamente a expectativa de Deus. Mas aquilo que Deus fez por nós, aquilo atende plenamente a sua expectativa. E é este Evangelho que eu vos anuncio. Temos mais uma vez aqui o apóstolo Paulo defendendo enfaticamente o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Não são dias, não são festas, não são leis, não é o esforço humano em direção a Deus, é o esforço de Deus, é o sacrifício de Deus em favor do homem.